A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo para a honra e glória do nome dele. Você que é novo aqui no canal, meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia são os pastores presidentes e pertenço à congregação de Augusto Vasconcelos. E temos como de pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Então, nós estamos aqui nesses vídeos fazendo pré-aulas para ajudar, subsidiar nossos professores da escola bíblica, que junto com a inspiração do Espírito Santo puderem dar uma aula na próxima lição, no próximo domingo. Nós estamos trabalhando na lição, na revista Betel, que vem falando nesse quarto trimestre de 2023 sobre a terceira epístola do apóstolo João. E nós estamos na lição de número 5, então a aula de hoje é a pré-aula da lição de número 5 dessa revista. Se por um acaso você não tem essa revista em mãos, você pode baixar na internet para acompanhar conosco aqui a aula, para esse vídeo, tendo material escrito aí que fica mais fácil para você. Quero aproveitar aqui também nessa saudação inicial para agradecer a empresa Cop Betel Rio, que ela está nos cedendo espaço aqui onde eu gravo os vídeos. É uma empresa voltada ao trabalho de assistência de enfermagem domiciliar e hospitalar. E se você quiser nos procurar aí, procurar a empresa no Instagram, é Cop Betel Rio. Você vai ver nosso Instagram lá e vai conhecer um pouquinho mais da empresa que tem apresentado e emprestado o local aqui para a gravação dos vídeos. Bem, então vamos lá, vamos iniciar para a honra e glória do Senhor. Mais uma aula aqui, mais uma pré-aula, que hoje a lição é de número 5 e vai dizer que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Então aqui nesse título a gente já pode destacar pelo nosso aluno o que é ser dependente, Quem é verdadeiro discípulo de Cristo depende dele em tudo, tanto nas coisas que teoricamente são mais fáceis, quanto nas coisas que são mais difíceis. Sempre nós dependeremos do agir de Deus para conseguirmos fazer algo dentro das nossas vidas. Então, dependente, se você for olhar no dicionário, é aquele que está sujeito. E quando nós estamos sujeitos a Cristo, a gente precisa estar sujeito sempre e totalmente, ou seja, em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos, eu preciso ser dependente de Cristo. E o que acontece? Muitas das vezes o cristão ele se deixa levar e pensa que em determinadas situações ele não precisa consultar o Senhor. Uma coisa muito simples, isso aqui é fácil de eu fazer. Eu vou comprar uma casa, não vou perguntar nada a Deus não, eu vou lá, vou comprar, eu tenho dinheiro, Deus já me abençoou, já estou com dinheiro na mão, eu vou ali, vou olhar na imobiliária, eu gostei da casa e vou comprar. Mas o Senhor, Ele conhece o que está em oculto e o que Ele está escondido. Então sempre que você tiver um propósito, sempre que você tiver uma coisa para fazer, consulte ao Senhor. Senhor, eu quero comprar, tudo está nessa compra. É essa casa mesmo que vai ser uma bênção para mim? Tu conhece, tu sabe quem morou ali, quem fez, o que aconteceu. Não me deixe ser enganado. Às vezes a casa tem um defeito, às vezes a casa tem um problema. Sei, você vai fazer qualquer tipo de coisa. Às vezes você é um mecânico experiente, quer comprar um carro. Aqui eu vou lá, eu mesmo sei, eu mesmo faço. Mas se o Senhor não for na frente, você acaba comprando errado e não percebe. Porque Deus é que cuida de nós, é que conhece todas as coisas. E o Senhor, Ele se agrada quando nós nos demonstramos dependente dEle. Deus se agrada disso. A melhor forma de nós mostrarmos isso para o nosso aluno é trazendo uma relação de uma criança, um recém-nascido. Você vê, um recém-nascido, ele é 100% dependente dos pais, meu irmão. Ele não faz nada se a pessoa não for ali por ele. Ele não come, ele não bebe, ele não se veste, ele não se toma banho, ele não faz nada se a pessoa, se o pai ou a mãe ali, o cuidador dele não fizer. E é interessante porque ele recebe o cuidado e aceita o que for entregue a ele. Se ele tiver com frio,
e botarem um casaco nele, ele não vai dizer, eu não gostei desse casaco, é feio, eu quero outro. Se ele tiver com frio no pé, você botar uma meia, o recém-nascido não vai dizer, a meia tá ruim, eu não quero. Ele quer só ser aquecido, quer ser dependente. É isso que a gente precisa entender em Deus. Deus não tem pressa que a gente se torne independente, muito pelo contrário, Ele quer que a gente seja dependente dele sempre, assim como uma criança. Os pais natural, ele tem por hábito querer que o filho se torne independente. Quanto mais rápido o filho amarrar o cadastro sozinho, tomar banho sozinho, se arrumar sozinho, para a gente é melhor, porque ele se torna independente. Mas para Deus não, Deus quer sempre que a gente seja dependente dele, porque ele que cuida de nós, ele que sabe de todas as coisas. Então destaque essa relação de dependência que a gente precisa ter para o nosso aluno. Destaque para ele, para a sua vida também. Vai fazer qualquer coisa, meu. Escolher um namorado, escolher uma namorada, escolher se vai casar, se não vai. Peça ao Senhor, coloque na mão dele. Veja se Deus aprova, leve para o seu pastor, faça todos os sinais, tudo que pode ser feito ali para entender se Deus está contigo ou não, se Deus está na frente ou não, porque o próprio Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, nada é nada, meu irmão. Não podemos fazer nada sem Cristo. Então, toda decisão, tudo que você for fazer, destaque para o seu aluno. Tem que buscar e consultar no Senhor, porque isso demonstra dependência. Nós somos muito simples. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Nós somos muito frágeis, muito simples. Então, não temos condições de fazer nada sozinho. Então, já comece a destacar a aula aqui para o seu aluno na dependência de Cristo. Sempre seja dependente dele. Coloque tudo em oração. Busque a Deus sempre, o consulta, para que você seja vencedor sempre e para que você alcance êxito na sua caminhada. E aí a gente vai para durante a aula aqui. Aí ele começa no texto áureo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7, capítulo 4, versículo 7. O que é esse tesouro que ele está falando? É que nós temos o conhecimento da glória de Deus. Esse é o nosso tesouro. Nós conhecemos a Deus, nós fomos apresentados a Ele. Mas nós somos barro, vaso de barro. Era no vaso de barro que eles guardavam os documentos. O vaso de barro conservava mais tempo ali os documentos, as coisas, para eles na posteridade. Mas o vaso de barro é frágil. Então, por isso que ele está falando aqui. O tesouro está guardado lá dentro, mas nós somos fracos. Então temos que pedir sempre a Deus para nos sustentar, para que não quebre, para a gente não quebrar com o conhecimento, com o tesouro que está dentro de nós, para não se perder. Então a gente precisa sempre entender, eu sou barro, o bom é Deus, o tesouro é o Senhor. Então eu preciso estar sempre buscando nele o revestimento, o cuidado, para que o barro não se perca, não se quebre. Entendeu? A nossa fragilidade. Por isso Paulo está comparando ali a gente com o barro. É frágil. Por isso a gente tem o tesouro que é Deus num barro que a gente é fraco. Então por isso tem que estar sempre pedindo, Senhor, reveste-me, me dá direção, seja meu líder, seja meu dono. A dependência está sempre aí, para que a gente entenda que nós não somos nada, apesar de termos a glória de Deus sobre a nossa vida, mas temos pela misericórdia do Senhor enquanto andamos com Ele. Por isso temos que ter esse cuidado. O barro se perde. Então se Deus tirar o tesouro, que a gente serve? Só barro não serve nada. Então esse cuidado, por isso ele trouxe esse texto áureo. Destaque para o seu aluno. E aí depois a verdade aplicada, onde ele vai dizer que nós somos sempre um instrumento na mão de Deus, para que o propósito do Senhor seja cumprido. Ou seja, eu e você, instrumento, sabe? Quem é instrumento não faz nada sozinho. Eu já se viu uma guitarra se tocar sozinha. Eu já se viu um violão se tocar sozinho. É um instrumento. Eu já se viu um bisturi operar alguém sozinho, sabe? Já se viu um carro andar sem o pneu. Já se viu um carro andar sem motorista. Um avião andar sem piloto.
Ainda tem, né, o piloto automático, mas em algum momento tem que ter o piloto lá para acionar, para mexer. Então a gente vai entender que o instrumento não faz nada sozinho, somos nós apenas instrumentos que pela misericórdia Deus nos usa para que o propósito de Deus seja alcançado, não o meu, não o seu, não é para o meu sucesso, não é para o seu sucesso, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se pela misericórdia Deus te usa no louvor, na pregação, seja onde for, na oração, na cura, na libertação, em alguma coisa, a glória é dele, é por ele, eu sou só instrumento, não podemos deixar isso crescer, senão vira síndrome de Diótrefes, que a gente tem aprendido, e aí a gente acaba se perdendo na caminhada. Então a verdade aplicada é sempre essa: guarde sempre a dependência em Cristo. Por isso nós somos instrumentos, somos dependentes, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que conduz, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, a glória é dele, meu irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você faz, se você fala, se você ora, se você prega, é pela misericórdia do Senhor. Se aplausos vêm, transfira para Cristo, transfira para o Calvário, porque assim você vai ser bem sucedido sempre. E aí a gente avança para o texto de referência. Aí hoje o texto de referência é muito conhecido, é aquele capítulo 7 de Josué, onde ele vai levar o povo para a guerra contra a cidade de Ai e vai sair derrotado por causa do pecado de Acã. E aí você vai ver que Josué, ele comete um erro clássico. Ele esquece da dependência de Deus nas coisas fáceis. Você vai perceber que quando ele vai enfrentar Jericó, uma cidade murada, uma cidade de muralha, tinha que atravessar o Jordão, tinha que derrubar a muralha para conseguir conquistar o Jericó. Você vê que ele busca o Senhor, você vê que ele ora, ele vai buscar estratégia, ele se mostra fraco, ele diz que não sabe como é que vai fazer, ele depende de Deus, Deus dá a estratégia. Tudo acontece conforme Deus manda e a vitória foi garantida para a honra e glória do nome do Senhor. Ele venceu Jericó. Só que aí o que aconteceu? Isso deu uma falsa sensação de força para Josué e o exército de Israel, que ainda estava se formando. E aí quando eles foram enfrentar uma segunda cidade chamada Ai, eles enviaram os espias da mesma forma e viram que a cidade era fraca, uma cidade simples, uma cidade pequena, não tinha defesa. E aí eles pensaram, poxa, se a gente ganhou de Jericó muito mais difícil, Ai vai ser mole. Só que esqueceram um detalhe: lá em Jericó Deus falou para não pegar nada. Deus disse que não poderia pegar nada de Jericó, que quem pegasse seria anátema. E aí o que aconteceu? Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, umas coisas de dentro dessa cidade de Jericó, escondeu na sua tenda, cometendo uma desobediência, um pecado. E aonde tem pecado, Deus não está, Deus não opera, Deus não participa. E aí Josué, como líder, ao invés de perguntar ao Senhor: e aí, Senhor, nossa segunda combate, nosso segundo round aí, vamos ter que enfrentar nossa segunda cidade, nosso segundo obstáculo, como é que nós vamos fazer? Aí Deus iria falar: primeiro tira o pecado que está escondido aí, chama Acã, resolve com ele, depois vocês vão. Com certeza o Senhor iria avisar Josué. Mas o que Josué fez? Ouviu o que os espias disseram. É mole. Não. É mole, não precisa mandar o exército todo não, manda pouquinho, manda 3.000 aí, 2.000, 3.000 só e está garantido. Só que esqueceram que quem deu vitória em Jericó era o mesmo que iria dar vitória em Ai. Sem Deus nós não podemos fazer nada. E aí o que aconteceu? Foram lá, perderam a primeira batalha, porque Deus não foi com eles. E é aí que mora o perigo. Não podemos esquecer jamais da dependência de Deus. Faça coisa difícil, faça coisa fácil. Pregue 100 vezes, mas na 100ª continue pedindo a Deus para ir com você na pregação. Cante 1000 louvores, 15 anos, 20, 30 anos louvando, sendo sucesso. No 31º ano, continue pedindo a Deus para ir com você.
no 11º hino, continue pedindo a Deus para ir com você, porque é sempre Deus que faz, é sempre Deus que garante, é sempre Ele que dá. Sem Ele a gente não faz nada. Então a gente precisa destacar muito isso para o nosso aluno, e esse texto de referência vai ser muito falado durante a aula. E aí depois a gente vem para a introdução, onde ele vai dizer que as promessas e garantias de Deus a respeito de vitória não nos exime de buscar, de continuar obedecendo. Deus diz: eu estou com vocês, eu vou garantir vitória, eu estou na frente, eu vou estar todos os dias com você, eu nunca perdi uma batalha. Isso tudo a gente sabe, mas para que isso tudo se materialize a nosso favor, a gente precisa continuar buscando em oração, continuar obedecendo ao Senhor, sempre e totalmente, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia lá em Deuteronômio vai dizer: se atentamente obedecer a minha voz, os meus mandamentos, meus estatutos, as bênçãos correrão atrás de você. Mas precisa continuar. E aí aqui eu trago um exemplo, você traga um exemplo para o seu aluno aí rapidamente, o exemplo de Salomão. Se você for lembrar, quando Salomão assume o reino, ele vem na sequência de Davi, seu pai, o excelente rei, um rei extraordinário, que grandes coisas fez através do poder de Deus. Quando Salomão assume, ele entende que não consegue, ele entende que é incapaz. Então ele vai fazer aquela famosa oração, onde Deus aparece para ele no sonho, e ele fala: Senhor, me dá um coração sábio, um coração com entendimento, para poder guiar o teu povo, que eu não sei o que eu vou fazer. Aí Deus se agrada, dá o coração entendido a ele, dá o conhecimento, e ele vai reinando muito bem. Só que conforme o tempo passa, ele vai ficando mais seguro em si mesmo. Ele vai entendendo que agora eu já sei como conduzir, como fazer, e aí ele começa a tomar atitudes erradas, deixar a dependência que tanto atraiu Deus no início para ele deixou de lado e começou a buscar auxílio humano, começou a fazer alianças humanas, através dos casamentos com quem Deus não permitia, através de trazer mulheres idólatras, se casando para fazer alianças políticas. Então ele foi demonstrando que estava deixando de lado a dependência de Deus e foi buscando a dependência em aliança, em coisas humanas, para trazer glória e poder para ele, quando quem dava tudo era Deus. E aí a gente vai ver que o final do reinado dele já é uma coisa terrível. Ele já vai se afastando do Senhor, já vai tendo muitos problemas, e por causa disso depois o reinado dos outros vão vindo tudo atrás, com problemas, porque Deus já vai cumprir punições a Salomão no dia dos seus filhos. Então a gente vai perceber o perigo que é confiar no nosso próprio braço. Você sair da dependência de Deus para ir para uma dependência humana vai gerar consequências não só para mim, mas para minha descendência. Então guarde isso, destaque: é necessário ser dependente total em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida, do início ao fim. Seja sempre dependente e reconheça sempre a soberania de Cristo na nossa vida, para que a gente seja sempre com sucesso e tenha sempre uma vida diante de Deus. É isso que Deus espera. Então vamos destacar isso para o nosso aluno. Não adianta ser dependente uma vez, duas, em uma situação ou outra. Tem que ser sempre e em todas as áreas, que é isso que Deus se agrada. Reconheça a soberania do Senhor na sua vida. Se sujeite à potente mão do Senhor. Esteja sempre escondido no esconderijo do Altíssimo, debaixo da potente mão de Deus, e você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer. Na hora certa Ele dá a vitória, na hora certa Ele conduz ao triunfo. Não é que você não vai ter problema, não é que vai ter nenhum tipo de luta, nós teremos aflição, mas com Deus na frente, com Deus no comando, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Então guarde isso aí para a sua vida e destaque para o seu aluno: seja sempre dependente de Deus em todas as coisas e em todos os momentos. E aí a gente começa a aula propriamente dita. Capítulo 1, a ilusão da força humana.
A força humana iludiu Josué. A gente continua aqui com base no texto de Josué capítulo 7. Mas vamos falar também em alguns momentos de João, falando sobre Diótrefes também, que ele erra também por causa dessa força humana. E aí ele vai dizer, como a gente falou, Israel subestimou o inimigo Ai, achou que daria para ganhar na força do seu próprio braço, mas aí cai naquilo que nós falamos, sem Cristo nada podeis fazer. Então não adianta você ir pelo seu entendimento, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu falhei, porque eu sei, eu vou lá e vou fazer. Meu irmão, você chega lá, eu já vi muita gente acontecer isso, concurso público, pessoas se preparam no cursinho, a pessoa é claramente um bom aluno, tem todo o edital ali na mão dele, ele conhece, ele sabe, mas ele não coloca Deus na frente. Aí sabe o que acontece? Chega lá na hora, dá uma dor de barriga, o cara não consegue fazer uma prova. Chega lá na hora, o cara fica nervoso, não consegue fazer a prova. Todo o conhecimento, todo o esforço dele caiu por terra. Mas quando você coloca Deus na frente e diz, Senhor, a minha parte eu fiz, eu estudei, Senhor. Que tu possa ir na minha frente, que tu possa me sustentar, que tu possa abrir a minha mente para lembrar o que eu estudei, para lembrar tudo que eu fiz. Aí é diferente, o Senhor vai abrindo os caminhos, Ele te tranquiliza, Ele te acalma, Ele traz a memória, Ele te ajuda e você consegue fazer uma boa prova. Mas porque você fez a sua parte e se colocou dependente do Senhor. Isso é que Josué tinha que ter feito. Senhor, nós estamos preparados, a gente tem o exército, a gente montou, eu fui lá, olhei, tive lá, vi como é que é a cidade. E agora, Senhor, o que a gente faz? Quem eu mando? Que horas vamos? Que dia vamos? Como é que a gente faz? Deus ia falar, Josué, você fez sua parte, primeiro resolve com Acã e tal. E dava a estratégia assim como o Senhor deu depois. Mas o problema aqui foi subestimar o inimigo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e fugirá de vós. Não é subestime o diabo. Sujeite-se, pois, na potente mão do Senhor, resiste o diabo e ele vai fugir de você. Ou seja, seja dependente do Senhor, se sujeite a ele, resista às ações do diabo e ele vai fugir de nós. Assim que funciona. Mas quando você tenta enfrentar sozinho, quando você tenta resolver sozinho, vai dar problema, assim como deu com Josué. E aí ele vai falar que o bom discipulador é aquele que confia em Deus e não em si. Aprendeu a maior lição, que é aquele que aprendeu a depender de Deus. Ou seja, um cristão bom é aquele que entende que eu dependo 100% de Deus e não em mim. Sabe, meu irmão, e pela misericórdia de Deus dá a oportunidade de eu pregar na igreja às vezes, fazer as coisas, a obra. E é interessante que toda vez que eu vou pregar me dá frio na barriga, eu fico nervoso, sabe, fico preocupado, porque é uma grande responsabilidade, o Senhor está ali na nossa frente, a gente vai levar a palavra do Senhor. E eu já vi pessoas dizer que quando isso passa, você tem que ficar preocupado. Quando você se sente tão seguro de pregar a palavra do Senhor e não sente mais aquele peso nas pernas, aquela frio na barriga ali do início, depois Deus vai trabalhando, você vai, esquece. Mas naquele início ali, enquanto você está esperando ali o momento para ser iniciado, você tem que ter essa sensação de dependência, de precisar, porque a gente se prepara, mas se Deus não for, nada acontece, meu. Então a gente precisa sempre entender isso. Eu sou 100% dependente de Cristo. Não dá para fazer nada sem Ele, sabe? Por mais que você faça, por mais que repita, faça sempre. Sempre antes de começar o vídeo eu oro. Senhor, me ajuda, fala aí o que tu quer que eu fale, coloque na minha mente, traga a memória, entendeu? Para que a gente possa falar para o nosso aluno aqui, para que saia uma coisa boa, que tu se agrade. É isso que a gente precisa entender. Não abra mão desse friozinho, não abra mão de sempre ser dependente do Senhor, de pedir, Deus vai na minha frente, de se preparar, de fazer um jejum, para que Deus vá na frente, fazer uma separação, para que as coisas aconteçam a contento, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que a gente precisa entender, entendeu? Aqui na lição, nesse primeiro capítulo, a gente vai falar sobre isso. E ele começa no 1.1 falando sobre o corpo físico. Ou seja, muitas pessoas na Bíblia
tiveram problemas porque confiaram no seu próprio braço, literalmente. O próprio Sansão era um homem de muita força, vencia por força do braço, mas essa força vinha de Deus, não era dele. E aí quando ele cisma de confiar que resolveria tudo com o seu braço, ele abre mão do voto, ele abre mão da comunhão com Deus, ele começa a entregar tudo que o voto de Nazireu dele precisava fazer. Sansão abre mão, mexe com o morto, toma vinho, faz as coisas que não era para fazer, e ele vai entregando até que entrega para Dalila o segredo da transe, mas o Espírito Santo já tinha saído dele há muito tempo. E quando ele se vê de frente para os filisteus, a força dele já tinha ido embora. Porque entenda bem uma coisa, você e eu só somos valentes até vir um valente mais forte. Não adianta o cara só é bom lutador, só é um vencedor nas lutas até aparecer um lutador mais forte do que ele. Porque a força sempre vai ter alguém mais forte. Mas quando somos dependentes de Cristo, não há ninguém mais forte do que o nosso Deus. Não há outro Deus além dele. Então quando nós estamos dependentes dele, sempre ele vai nos garantir a vitória, porque não há ninguém acima do Senhor. Então a gente está sempre dependente do Senhor. Não confie no seu próprio corpo, não confie na sua própria força. O nosso corpo é frágil. Por mais que a pessoa tenha músculo, por mais que a pessoa seja forte, nós somos fracos. Aí viu aí a pandemia, o grande exemplo. Um vírus, meu. Quantos milhões de pessoas matou? Pessoas fortes, pessoas saudáveis, atletas, que foram mortos por um vírus. Você não consegue nem ver. Então a nossa fragilidade humana é muito grande. Se não formos pelo Senhor, a gente já teria sido consumido, como o salmista diz. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, o nosso Deus, o inimigo já teria nos engolido, tudo já teria sido destruído, a água já tinha nos coberto, o fogo já tinha queimado, já tinha dado tudo errado, mas o Deus de Israel, que não dorme nem tosque nele, ele nos guarda. Não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, estar com Ele é a nossa força. Então não confie no seu corpo físico. Essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender. Davi quis fazer o censo para entender se o exército dele era grandão e estava garantido para poder vencer as batalhas. Mas o Senhor falou, não gostei não, você depende de mim. Então agora você vai ter uma praga aí para você ver que não é o seu exército que dá vitória, sou eu. E aí 770 mil homens foram mortos por causa de uma praga que Davi inventou de contar o exército. Você vai ver lá o Saul, ele abre mão, ele perde o seu reinado justamente por causa de confiar na força do braço. Porque o Samuel falou para ele, olha, espera 7 dias que eu vou chegar, vou sacrificar, você vai para a batalha, Deus vai dar vitória. E aí o que aconteceu? Ele esperou os 7 dias, mas Samuel demorou mais um pouco, as pessoas começaram a ir embora, o exército começou a desertar, Saul se viu com medo, pessoas foram embora, o exército que já não era grande ficou pequeno, ele falou, não, vamos fazer o sacrifício eu mesmo. Quando ele termina de sacrificar, o que acontece? Samuel chega e diz, olha aí, o que você fez? Você agiu como um nécio, como um louco. Se você tivesse me esperado, como eu falei que ia vir fazer o sacrifício, Deus teria confirmado o teu reinado hoje. Olha que coisa, meu irmão, porque ele confiou no seu braço. Ele viu o exército indo embora, mas ele tinha que entender que ele não precisava de exército para ganhar a batalha. Ele precisava era de Deus. Porque Deus ele daria a vitória mesmo com Saul sozinho. Mas Saul se precipitou porque olhou para o seu corpo físico, olhou para o seu exército, para a sua força. E aí perdeu o reinado, perdeu a bênção que ele tinha. Assim como o povo de Israel, que teve mais confiança nos seus braços do que o pessoal de Ai. Ou seja, eles confiaram, nós somos mais fortes que os homens de Ai. Mas esqueceram que quem dava força era Deus. E aí, por causa disso, 36 pessoas morreram. Então a gente precisa ficar ligado nisso. Passe para o seu aluno sobre a dependência sempre em Deus. E aí daqui na lição do professor ele vai dizer sobre Diótrefes, que é um dos personagens que a gente está estudando lá na Epístola de João. Diótrefes se considerava muito bom, muito capaz e acima de qualquer outro.
Ele confiava no que via, na aparência, e não era obediente a Deus nem submisso à autoridade sobre ele, que era João. As atitudes de Jó eram desprezíveis e próprias de quem é fraco, que precisa humilhar o outro para se sentir forte. Diótrefes, ele confiava na sua aparência, na sua força, dizia, não precisa do que João está falando, sou eu que sei, eu que faço, olha aqui, eu vou tirar quem eu quero, eu boto quem eu quero. Mas ele estava fazendo isso porque ele era fraco, ele não tinha coragem de obedecer. E aí ele humilhava as pessoas, ele não deixava as pessoas participar. E tudo isso foi questionado e criticado por Deus através de João. E nós temos que entender o quê? Que o verdadeiro forte, o verdadeiro valente, o leão da tribo de Judá, quem é forte, quem é o dono é Jesus. Então sempre a gente vai colocar a força para Cristo. Então vamos fazer o que Cristo faz, o que Cristo manda, para que as coisas funcionem. Não é no meu braço, não é na minha força que as coisas vão funcionar, tá? E é isso que a gente precisa entender. E assim a gente avança para o capítulo 1.2, o tópico. Aí ele vai falar a ilusão da força humana dentro da alma. Aqui é um perigo tremendo. Nos sentimentos, nas emoções, quando a pessoa é soberba, meu irmão, ele sempre perde tudo. Ele sempre dá com os burros na água. Quem usa a emoção, dá com a cara no chão. É isso que a gente precisa guardar. Você não pode depender das suas emoções, dos seus sentimentos para fazer. Sempre se coloque na brecha para que Deus atue. A alma são os nossos sentimentos, são os nossos conhecimentos, as nossas emoções. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Ou seja, também você vai dizer, não consigo nada, não resolvo nada, você é derrotado, você perde. Mas a minha confiança é, eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não faço, mas Deus faz. Quando eu levo esse tipo de raciocínio, a vitória é certa. Entende? Então, se vem um desafio, se vem alguma coisa para a sua vida, você encara, você faz confiando no Senhor. Você fala para a sua alma, fique tranquila, descanse no Senhor. Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Confie no Senhor, é diferente. É você se demonstrar fraco, como nós somos, mas dizer, eu vou conseguir porque Deus vai na minha frente. É diferente daquele homem, ele vai falar aqui, né, que é falado nos evangelhos, onde ele diz, come, bebe minha alma, fique tranquilo, nós já temos tudo aqui, dá para a gente viver regaladamente, descansa, a gente tem a produção, a colheita. Aí Jesus diz para ele, você é um louco, rapaz, você não sabe nada, você não é ninguém, hoje à noite eu vou te levar, e tudo isso que você fez aí vai ficar para quem? Ele não era dependente, então a gente precisa entender isso. As nossas emoções, elas precisam estar dependentes de Deus, porque muitas pessoas são soberbas na alma e dizem, se eu não for, não vai ter, se eu não tiver, não acontece, se eu não for, não, nada faz. Mas o Senhor está dizendo, quem tem que estar sou eu, porque Jesus diz, sem mim, Jesus, vocês não fazem nada. Não é sem o homem, sem o pastor, sem o presidente, não, meu. Pode faltar todo mundo, mas não pode faltar é Jesus. É isso que a gente precisa entender. Aqueles que confiam na sua alma, na sua inteligência, no seu intelecto, eles vão dar com o burro nas águas. Eles vão perder. Por isso que é perigoso, meu. A soberba, a confiança exagerada, aquela pessoa que não reconhece erro, aquela pessoa que coloca acima de todo mundo está errado, só ela é o certo. Cuidado com esse tipo de pensamento e comportamento, meu. Consulte ao Senhor, peça a Deus experiência, peça a Deus para ir na frente. Baseie a sua decisão em Deus, não nas suas emoções, no seu conhecimento, porque a gente é falho, é pecador. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quantas pessoas estão sendo destruindo casamento, destruindo emprego, destruindo relacionamento, porque são soberbos.
Ele olha para o patrão e diz: o patrão que não sabe, tudo está errado, é por causa dele, mas não vê que é a própria pessoa que está fazendo errado. Era assim o comportamento de Diótrefes. Diótrefes dizia: o que João fala está errado, não serve, eu que tenho. Mas na verdade quem estava errado era Diótrefes, porque quem fazia o que João falava, as coisas funcionavam. Mas Diótrefes, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele não entendia o erro que habitava nele. Então era muito mais fácil para ele reconhecer o erro e andar certo do que ficar batendo de frente com o que João falava. E o que aconteceu? Ele não foi aceito, ele não teve a aprovação do Senhor. Quantas coisas a gente perde porque não reconhece a nossa falha, confia no nosso intelecto, no nosso conhecimento. Não, eu faço tudo certinho, é o outro que está errado. Não, meu irmão, analise, peça a Deus para falar. Onde está a falha, Senhor? Onde está o pecado de Acã? Onde me indica? Me ajuda. Não me deixe me elevar, me ensoberbecer. Eu sou 100% dependente de Ti. Aí você vai pedir a Deus a orientação, a tua alma vai acalmar e você vai conseguir renovar. Sabe? Aqui na lição ele vai dizer: Diótrefes se acha forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o torna reprovável diante de Deus. O discipulador confiante em sua inteligência e conhecimento, ele cai. Ou seja, o cristão que confia na sua força, no seu conhecimento, ele faz errado. O orgulho é patológico. O orgulho é um sentimento patológico da alma. A gente passa a não ver nossos erros, nossas próprias falhas. E aí a gente costuma sempre ter problemas lá na frente e depois se arrepende. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque você confiou na sua cabeça, você confiou no seu próprio entendimento, você ouviu o conselho de ímpios, você viu pessoas que estavam te aplaudindo, mas era falso. Quando na verdade você devia se submeter ao Senhor e perguntar: Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso seguir por esse caminho? Então é isso que faz a diferença nas nossas vidas. E aí avançando, capítulo 1.3, aí ele vai dizer: a ilusão da força humana no espírito. Está enganado quem pensa que porque ocupa uma posição de destaque é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Olha que interessante esse texto. Está falando de Pedro. Pedro estava confiando muito no seu espírito, na sua força. Por quê? Alguns momentos antes, alguns dias antes, Pedro faz aquela revelação, quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor vai dizer: verdadeiramente não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito. Aquilo ali deu uma enxada em Pedro, sabe? Aquilo ali ele ficou meio que: caramba, estou cheio, fui eu que o Espírito Santo me revelou. Olha a minha comunhão, eu sou mais do que os outros, revelou para mim. Aí os dias se passaram e lá na frente ele vai dizer: Senhor, não, tá tranquilo, estamos contigo, tu não precisa passar por isso não, e tal. Aí Jesus vai falar para ele: olha aí, hoje Pedro, Satanás veio aqui, pediu para peneirá-lo como trigo. Imagina quem era Pedro, como é que ele ia suportar se Satanás peneirasse ele? Estava começando agora, e o Senhor teve que interceder. Sabe por quê? Para mostrar: o que você falou lá não te deu mais força do que ninguém, você precisa continuar caminhando comigo, tendo minha orientação, minha cuidado. Eu precisei orar para que impedir os planos de Satanás na tua vida, Pedro. Senão você ia perecer, você não tem força para lutar sozinho. Então a gente precisa estar sempre pedindo: Senhor, me livra, me guarda, não me deixe ser soberbo, não me deixe achar que vai dar para vencer sozinho. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, ao Senhor, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Destaque isso, guarde isso. Não é porque em um dia você pregou, um dia você falou em língua, um dia você foi batizado no Espírito Santo, um dia você fez alguma coisa extraordinária sobre o poder de Deus,
que vai ser sempre assim, se você não continuar buscando. Porque quando você relaxar um pouco e confiar, o Satanás vem e te derruba. É assim que grandes homens de Deus caíram. É assim que grandes homens de Deus caem. Grandes homens, grandes mulheres, porque acham que estão dominando, que está por cima, porque grandes coisas o Senhor faz através dele. E aí o cara relaxa e diz: não, eu consigo resistir à tentação, eu consigo fazer. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele fez tantas coisas extraordinárias, fez tantas coisas ali com a ajuda do Espírito Santo, que ele falou: não, tá tranquilo, Dalila, tá aqui minha força no cabelo. E aí quando ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti, ele levanta e diz: vou fazer como eu sempre fiz, vou vencer. Só que dessa vez o Espírito Santo não estava com ele, ele perdeu. Os caras arrancaram o olho dele, levaram ele como escravo, e foi a derrocada de Sansão. É aí que as pessoas caem, quando ficam autoconfiantes demais. Ah, eu vou conversar com ela, nada vai acontecer. Ah, eu vou falar com não sei quem, nada vai dar. Não, meu irmão, vigie, seja sóbrio, seja vigilante, porque o inimigo está ao nosso derredor procurando a quem possa dragar. É numa vacilada, é numa piscada que a gente perde, é numa piscada que a gente cai. Tudo aquilo que foi construído é destruído. Você era um grande pregador, você era um grande cantor, e aí de repente cai num adultério, cai numa fornicação, cai numa coisa errada, num roubo, em alguma coisa, porque em algum momento você se achou maior, você achou que não ia ter problema, que podia fazer, que estava tudo tranquilo, mas o Satanás pegou justamente aquela brechinha ali para derrubar. Então a gente precisa todo dia: Senhor, vai na minha frente, eu não sou nada, tudo que está comigo, sem ti eu nada posso fazer. Se eu fiz foi pela tua misericórdia, amanhã renova a tua misericórdia de novo para eu fazer de novo. Continua me dando experiência, continua me sujeitando a ti, para que a gente possa entender que é Deus que vai na frente. É isso que a gente precisa entender. Aí vamos continuar avançando. Ainda estamos aqui falando sobre o Espírito. Ele finaliza dizendo: os hebreus pensavam ser capazes de vencer uma cidade minúscula porque haviam derrotado a mais poderosa, mas precisavam aprender que a vitória só seria possível em Deus. Mas o portador da síndrome de Diótrefes preocupa-se mais em julgar, inibir e proibir do que em apoiar. Em sua mente, opor-se a ele é opor-se ao próprio Deus. Olha aí. Olha o que ele está falando, nosso comentarista. Diótrefes se colocou numa posição tão grande, estava dizendo: ó, quem não andar comigo é contra o próprio Deus. Que é isso, meu? Quem é que nós somos? Isso aí é rebeldia. Foi isso que Satanás fez lá no céu e foi lançado para o inferno. Sabe? Quem pode se comparar a Deus? Ah, se eu não tiver, vai estar contra o próprio Deus. Se falar contra mim, não. É Deus que vai na frente, é Deus que sabe. Nós não podemos subestimar o inimigo, entendeu? A vitória, as vitórias só vêm através de Deus. Não deixe o seu espírito soberbecer. Peça sempre ao Senhor: me ajuda, Senhor, me controla as minhas emoções, mostra que eu sou sempre dependente de Ti, sabe? Por isso Paulo vai dizer: olha, me deixaram aqui um mensageiro do inferno, do diabo, para esbofetear a minha cara, para que eu não venha me ensoberbecer, para que eu venha entender que tudo que eu faço é só Deus, tá? É o espinho na carne, é tudo que a gente precisa às vezes ter, para sempre saber: eu sou dependente do Senhor, não consigo nada sozinho. É por isso que às vezes Deus deixa a gente descer, a gente passar por luta, por dificuldade, para que você sempre olhe para trás e diga: eu só cheguei aqui porque Deus me trouxe, que Deus me sustentou. Só não morri porque Deus foi comigo e me guardou, que sem Ele eu já teria sido sucumbido. Por isso o salmista diz, mais uma vez eu falo: ora diga a Israel, se não fosse o Senhor ao nosso lado, que seria de nós? Olha, se não fosse Deus à minha frente, ao meu lado, cuidando da minha vida, o que seria de mim? Então a gente precisa ter sempre isso guardado no coração. E assim a gente fecha o capítulo 1. E aí a gente fala para o nosso aluno sempre ler aqui: eu ensinei que, para que a gente possa renovar ali o aluno durante a aula, dar uma entusiasmada nele. Peça para ele ler. Nenhuma força humana é capaz de tornar alguém importante. Ao contrário, aqueles que querem mostrar-se fortes com base nessa força acabam sucumbindo.
como aconteceu com Diótrefes e tantos outros que agiram assim. A gente não é importante na nossa força, Deus é importante. Sempre não esqueça disso. A importância é o Senhor. Se você consegue fazer, se você consegue cantar, não vai trazer força para mim. Não sou eu que tenho que aparecer, mas Ele. E Ele cresça que eu diminua, porque tudo é dele, meu. Então a gente precisa guardar isso no coração. Quem tem que aparecer é Ele. Se coloque na brecha, seja simplesmente um instrumento. Não busque glória para si mesmo, mas busque para o Senhor, porque nós somos 100% dependentes de Deus. E aí a gente avança para o capítulo 2, onde vai falar autoridade e autoritarismo, a diferença. Porque o que acontece? Quando eu tenho autoridade, eu venho do próprio Deus a fazer o que alguma coisa aconteça. A autoridade vem de Deus, como foi ensinado por Jesus. É usada para o avanço do reino, nunca para a sua divisão. Nisso diferem João e Diótrefes, que tinha autoridade e o que era autoritário. João recebeu a autoridade do Senhor para fazer a obra. Vai, divulgue, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Ele tinha essa autoridade, Jesus deu para ele, ele andou com ele. Então João ia nas cidades, pregava o evangelho, ia fazendo igreja, ia fazendo células ali, ambiente, igrejas pequenas, para que dali fosse difundindo o evangelho. Só que o Diótrefes, ele era autoritarismo, ele queria fazer conforme a cabeça dele. Não, aqui a gente vai fazer desse jeito, a minha igreja é assim. E isso não faz a diferença, isso traz a divisão. E Jesus não ensinou isso. E aí a gente precisa ver aqui o capítulo 1, que primeiro é o que? 2.1 é a fonte da autoridade. Da onde vem a nossa autoridade para fazer a obra? De Deus, meu. Deus é a fonte de toda a autoridade. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. E aí que ele usa o texto de referência que nós estamos lendo. Ou seja, eu só tenho autoridade para fazer a obra do Senhor, para conseguir fazer as coisas que Deus espera que eu faça, se Deus estiver comigo. É Ele que me dá autoridade para fazer a obra, pregar, de fazer tudo. Então, se eu não tiver Deus na frente, se eu não seguir o que Ele está mandando, se eu não fizer o que Ele está pedindo, da forma que Ele quer, se eu não seguir os seus estatutos, as suas orientações, eu não tenho autoridade para nada. Você lembra lá dos filhos de Cefa, que vai falar lá em Atos? A gente viu, eles viram os apóstolos expulsando os demônios, fazendo as coisas, e eles foram fazendo também, mas eles não tinham conhecimento de Deus, eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham autoridade no nome do Senhor Jesus. O que aconteceu? O diabo foi e bateu neles, fez eles passar vergonha, eles foram envergonhados naquela situação. Por quê? Não tinham autoridade para fazer. Foi isso que aconteceu com Josué. Não tinha Deus na frente, ele fez com o seu próprio braço. E o que aconteceu? Derrota, meu irmão. Morte, tristeza, abandono, família chorando, luto. Por quê? Porque foram lá enfrentar Ai sem ter a direção do Senhor. Achou que era fácil. Como eu disse lá no início, nas coisas fáceis e nas difíceis, sempre coloque Deus na frente. Aí a gente avança, vai para o engano do autoritarismo. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do reino. O autoritarismo é antibíblico, ou seja, não é pela força nem pela violência, mas é pelo amor que a gente trabalha. O autoritarismo é uma pessoa que coloca força, ele exige a obediência, ele exige na pressão, na violência. E as coisas de Cristo, as coisas de Deus, não é por força, não é por violência. O Pedro diz: apacenta o rebanho, apacenta as ovelhas, não por força, mas voluntariamente, espontaneamente. As pessoas só aceitam andar com Cristo por amor, por espontaneidade. Não se pode forçar ninguém a ser crente, não se pode forçar ninguém a fazer as coisas que Deus espera que faça, a obedecer,
a guardar os mandamentos. Isso tem que ser com amor, isso tem que ser feito de boa vontade, voluntário. E quando a gente vai abordar essas pessoas, a gente precisa ter isso em mente. Cristo, ele via-se diante dos pecadores, mas ele amava os pecadores. Ele abomina o pecado, mas ele ama os pecadores. Então, quando ele vai exortar, ele ia com amor. Você vê, primeiro ele cria todo um contexto para falar com a mulher samaritana na beira do poço. Era uma adúltera, meu. Mas Jesus não chega já batendo nela, você vai para o inferno, acabou, não sei o que, não. Jesus cria todo um contexto, quebra protocolo, fala com ela, mesmo ele sendo judeu. Aquela mulher vê um amor, uma coisa diferente, e aquilo converte ela, constrange ela de tal maneira que ela abre mão na hora do pecado, ela abre mão de tudo ali e troca de vida, meu. É isso que faz a diferença, é você ter autoridade, não ser autoritário, é amar fazer as coisas com amor, materializar o amor, servir de exemplo, não é por força, não é pela violência. As pessoas se obrigam, você tem que dar, você tem que fazer, se você não fizer você vai perder e tal. Isso não existe, isso é engano. Nada de Deus é obrigado. Deus não quer ninguém servindo obrigado a Ele. Deus não quer que você faça nada obrigado. Lá vai dizer que Moisés pediu ao povo e o coração do povo dava voluntariamente as coisas para construir o templo. O tabernáculo. Sabe? As coisas de Deus precisam ser sempre com amor, com espontaneidade, servir de boa vontade. Deus criou as coisas para que a gente precise um do outro. Não existe autoritarismo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Juntos, um ao outro ajudou e o outro disse se esforça, sabe? Você precisa um do outro. A gente não pode ser autoritário, faz, não. A gente tem que ser o exemplo. Eu faço, você faz, eu faço um pouquinho, você faz também. Destaque isso para o seu aluno, que autoritarismo não dá certo. As pessoas fazem obrigada, não funciona. Deus não habita onde há esse tipo de ambiente. Por isso a gente precisa entender. Por isso Pedro falou, não, apacenta o rebanho de Deus, tendo cuidado, não por força, mas voluntário, de forma espontânea, para que funcione e flua a autoridade e o poder de Deus ali como forma melhor. Entendeu? A verdadeira autoridade é adquirida, não imposta. Toda vez que tentamos agarrá-la, os problemas aparecem. Ou seja, para eu ter autoridade, eu consigo conquistar, sabe? Aí que Jesus fazia, Jesus pregava e alguém dizia, poxa, diferente dos escribas, ele não agride, ele não obriga a gente a acreditar, ele fala com autoridade que a gente nunca viu fazer, porque ele servia de exemplo. A grande diferença do autoritário e do autor, quem tem autoridade e do autoritarismo é o exemplo, porque quem tem autoridade ele faz o que ele está falando para fazer. Primeiro ele faz o exemplo. Jesus dizia, ame ao próximo como a ti mesmo. Ele amava, ele cuidava. Depois ele dizia, faça vocês também. Jesus lavou o pé dos discípulos, pois disse, faça vocês também. É a autoridade do exemplo. Conquistava. Pô, se o líder está fazendo, por que eu não vou fazer? É diferente do autoritarismo. Vocês têm que ir lá fazer isso, tem que ir para o evangelismo, tem que chegar aqui na hora, tem que abrir a igreja, fechar a igreja. O pastor, às vezes, ele é muito autoritário, só manda fazer, mas quando vão olhar para ele, ele não faz nada do que está falando. Ele manda chegar na hora, chega atrasado, ele manda fechar, ele não fecha, ele manda ir para o evangelismo, não vai, ele manda fazer, não faz. Então as pessoas não veem nele a autoridade, é um autoritarismo, é um ditador, é um cara, uma pessoa que só dita a regra, não segue o que está falando. Isso é muito perigoso, porque para a gente conquistar a autoridade, para que eu possa estar tranquilo como pastor e saber que as minhas ovelhas vão fazer o que eu peço que façam, eu preciso ir lá e fazer antes. É muito bom, porque as pessoas fazem de gosto, fazem já tranquilamente. Eu não preciso ficar ali obrigando com chicote, porque elas veem em mim a autoridade. É isso que a gente precisa buscar dentro de casa, dentro da igreja. Tudo que você quer que alguém faça,
que alguém te obedeça, que alguém siga as suas orientações, você precisa fazer primeiro. Você não pode dizer para alguém, não vai ali, você vai. Não faça isso e você faz. Quebra, sabe? Isso aí quebra a autoridade. Então a gente precisa entender isso, entende? É isso que a gente precisa passar, o que Jesus nos ensinou, o exemplo. Então destaque isso para o seu aluno. A autoridade vem através do exemplo. O exemplo arrasta, sabe? Então a gente precisa entender isso. Toda vez que você tenta forçar a autoridade, dá problema. E aí aqui ele vai avançando. Autoridade e autoritarismo, Jesus é o exemplo. Ou seja, é o exemplo de autoridade. Ele vai falar justamente isso. É uma autoridade que atrai. Sua autoridade é reconhecida pela multidão. Ou seja, é uma autoridade com amor. É o que a gente estava conversando aqui no tópico 2.1, agora é o 2.3. Jesus é o exemplo. A diferença nele foi justamente essa. Ele tinha autoridade, mas através do seu exemplo, uma autoridade com amor. As pessoas se atraíam a Cristo, mesmo ele tendo autoridade, mesmo ele cobrando, mesmo ele falando para não fazer as coisas erradas que os escribas e fariseus faziam. Entende? Jesus ele está mostrando aqui, olha, eu estou ensinando a verdade, eu estou cobrando uma santidade, eu estou cobrando um posicionamento diferente dessas pessoas, mas mesmo assim elas me seguem, elas vêm, elas me reconhecem a autoridade porque eu falo e faço. Esse é o grande diferencial. Diótrefes, ele não tinha essa autoridade, ele era um déspota, ele era um ditador, porque ele não fazia o que o seu líder mandava, ele fazia o que dava na sua cabeça, queria conduzir com mão de ferro, sabe? Não é assim, as coisas do reino não é com mão de ferro, é com amor, é com autoridade, exercer a autoridade com amor, sabe? Deus ele ama, Deus ele cuida, por mais que ele tenha que trazer juízo, ele avisa, ele dá exemplo, ele tenta trazer outra solução, ele ama. Jesus ele trazia sempre uma autoridade, uma liderança exemplar. Destaque isso para o seu aluno. Veja que como faz a diferença quando a gente ensina para atrair, ensina com autoridade, as pessoas vêm tranquilamente e fazem o que você está falando, porque viram você fazer também, meu. Faz toda a diferença. Você não precisa obrigar mais. É igual quando a gente vai ensinar a criança a comer legume, verdura. Como é que você vai falar para a criança? Coma jiló, coma verde, coma alface, coma couve, coma rabanete, coma isso, coma aquilo. Quando se coloca na mesa, o pai e a mãe não comem. A criança olha e diz, não, vou comer também não. Vocês não comem, como é que quer que eu coma? Aí você fala, não, você vai comer sim, você é criança, você tem que fazer o que eu estou falando e tal. Você está autoritando, você está com autoritarismo, você está forçando aquela criança a comer, porque você diz que tem que comer, mas você também não faz. Agora, quando você faz também, naturalmente o ambiente vai conduzindo e aquela criança naturalmente vai comendo ali com você e vai, daqui a pouco tá natural para ela comer legume, verdura, fruta e assim por diante. O exemplo faz a diferença. Todo dia você levanta cedo, se arruma e vai para a escola bíblica dominical, o seu filho, a sua filha vai criar o hábito e vai junto, meu. Agora, se você ficar em casa dormindo e mandar, vai lá, vai para a igreja, se arruma, tal, a pessoa também não vai. Ah, não, vou ficar dormindo aí com vocês. Esse é o diferencial. Os pai e a mãe, eles precisam dar o exemplo. Então, quando o pai puxa de um lado, a mãe para o outro, a criança fica sempre do lado que é mais fácil para ela. O pai vai para a igreja, a mãe fica dormindo. A criança fica em casa dormindo também. Entendeu? Precisa ter o exemplo dos dois. A pessoa precisa ver em Cristo, eles viam uma autoridade, nos seus apóstolos também. O que Jesus fazia, os seus discípulos faziam. Então, eles seguiam todo mundo. Entendeu? A multidão dava testemunho. As pessoas vão dar testemunho de nós quando a gente conduz e faz de forma tranquila. Entendeu? Então seja o exemplo de alguém. Conduza por exemplo. Conduza as pessoas fazendo chegar no reino como você também faz.
Esse foi o exemplo de Cristo. E aí vem o ensinei que o autoritarismo não funciona na obra de Deus. O discípulo que deseja ter autoridade verdadeira deve ter Jesus como exemplo. Ou seja, não sou eu o exemplo, é você. Jesus exemplifica para mim, eu faço o que Jesus faz e as pessoas fazem o que eu faço. Será que a gente consegue fazer como Paulo falou? Ser de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? Olha que diferença, meu. Quando eu consigo falar para alguém, ó, me imite, e você vai me imitar, você vai imitar o que Cristo fez, vai dar tudo certo. Será que a gente pode fazer isso? É um cuidado, a gente precisa buscar ser exemplo para alguém. E aí a gente avança. Capítulo 3, o verdadeiro discípulo. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso, teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que pareça. É isso que a gente tem falado aqui todo o tempo. Tudo que você for fazer, peça ao Senhor a direção. Josué perdeu essa batalha. 36 pessoas morreram sem necessidade. Poderiam ter ficado vivos, louvando a Deus pela vitória, mas morreram numa batalha simples, simplesmente porque não consultaram e não colocaram Deus na frente. Não cometa esse erro. Seja 100% dependente do Senhor. E aí ele vai dizer que o verdadeiro discípulo ama e cuida da igreja. O amor precisa ser materializado por ações concretas. Ou seja, a gente precisa fazer, como discípulo de Cristo, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, cuidar da ovelha, amar. Ou seja, é falar a palavra de forma com que a pessoa aprenda, que a pessoa consiga viver. E aí quando a gente olha lá para Diótrefes, lá na epístola de João que a gente está vendo, o que Diótrefes fazia? Ele não materializava o amor, ele dizia que amava, mas não ajudava ninguém em nada. Enquanto que João dava vida pelas ovelhas e afastava os lobos. Porque se você não combater o lobo, você está deixando a ovelha desprotegida. Então a gente precisa ser sempre amar, mas combater o pecado. O lobo não pode se criar dentro da igreja. Eu amo a Cristo, eu amo a sua obra, a sua igreja. Então eu preciso exortar aquele irmão que está fazendo coisas erradas. Eu preciso discipular, porque ele está sendo um lobo dentro do meio das ovelhas, está levando as ovelhas a fazer coisas erradas. E a nossa tendência é sempre imitar o errado, meu. A nossa tendência é imitar sempre quem está fazendo diferente do que Deus ensina. A nossa tendência é ouvir o conselho do ímpio, é fazer as coisas que o mundo faz. Por isso é que a gente tem que combater e mostrar que quem faz isso está errado. Por isso João está falando, siga o bem, Gaio, siga o bem, imite quem faz o bem, porque quem faz o bem viu a Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Então imite a coisa boa. Por isso é que ele está falando aqui nesse tópico, quem ama cuida da igreja. Então o pastor que ama as ovelhas, ele precisa sim se levantar e punir, disciplinar aquela ovelha que está se passando, aquele lobo que está passando por ovelha, que é aquela pessoa que está fazendo coisas erradas. Precisa ser disciplinada, precisa ser cuidado, para que ele não contamine as outras ovelhas. Porque se eu não fizer nada, eu vou deixar o lobo destruir as ovelhas vão ser sacrificadas. Para ele poupar o lobo é o mesmo que sacrificar a ovelha. Por isso João não ficou indiferente e passivo à relação de postura de Diótrefes. João ele traz nessa carta e cobra. Olha, não faça como Diótrefes, não faça como ele está fazendo errado, ele está indo contra o que eu estou falando, ele está discipulando, ele está cuidando, para que Diótrefes não contamine Gaio e Demétrio, que eram as pessoas que estavam atuando de forma correta. Então a gente precisa ter esse cuidado, meu. Não passe a mão no pecado, não passe a mão em ovelhas que estão fazendo coisas erradas. Discipline, cuide, não deixe ele no meio das ovelhas ali errado. Jesus ele sempre fez isso, ele sempre combateu o erro de forma amável, de forma cuidadosa, mas ele sempre combateu, e quando precisava ser ágil, ele chamava raça de víbora,
vai lá, tira esses fariseus daí, hipócritas. Chamava os fariseus de hipócritas, de escribas, de hipócritas, porque eles cobravam do povo, mas não faziam a sua parte. Então a gente não pode deixar que a ovelha, o lobo transfigurado ali de ovelha, fique no meio. Tem que ter esse cuidado, meu. Quem está fora da posição precisa ser corrigido para não contaminar os outros. Vamos lá, 3.2. Preserva as ovelhas. Quem é o verdadeiro discípulo preserva as ovelhas. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não fizer, Deus o cobrará. Ou seja, quando Josué não consultou ao Senhor, ele colocou seus liderados, as suas ovelhas, os seus discípulos em risco. E aí o que aconteceu? 36 morreram. Esses 36 foram cobrados da mão de Josué. Foi Josué que chorou por eles, Deus cobrou deles, a consciência de Josué que pesou, porque por causa do erro de Josué, eles morreram. Não foi o erro de Acã, não, meu irmão. Acã era uma ovelha, era um discípulo também. O líder é responsável pelo grupo. O líder, o comando era de Josué. Então quem Deus cobrou foi de Josué. O Acã teve a sua sentença também? Teve. Mas as 36 mortes caíram nas costas de Josué. E ele era o líder, ele tinha que ter buscado ao Senhor, a autoridade estava sobre ele. Então nós temos que ter cuidado, meu. Nós precisamos entender que temos a responsabilidade de preservar as ovelhas que vêm na nossa mão. Às vezes é a sua família, é o seu filho, é aqueles que estão sobre a sua liderança, sabe? Então o que acontece? Você tem que ter a tua consciência limpa de que você fez tudo que podia para proteger ele. Mas às vezes a ovelha não aceita a proteção. Aí cada um dará conta de si. Porque Josué avisou, não pega nada lá, não faz. Mas Acã foi lá e pegou, desobedeceu o que Josué falou. Acã teve a sua sentença, teve a tua consequência sobre ele. Mas Josué também falhou, porque ele tinha que consultar a Deus e dizer: eu preciso, Senhor, tu vá na minha frente para que cuide das ovelhas que estão na minha mão. Então o discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não fizer, Deus vai cobrar. Então quando a gente se levanta no meio de uma igreja, como líder de um departamento, como pastor, como uma referência, como um referencial, como alguém que está na frente das outras pessoas, como alguém que está com algum tipo de liderança, algum tipo de responsabilidade, você precisa ter sempre Deus na frente, porque aquelas pessoas estão sob a sua responsabilidade. E se der alguma coisa errada e elas morrerem espiritualmente, alguma coisa acontecer, a cobrança de Deus vai vir sobre nós, sabe? É isso que a gente precisa entender. Então quem ama, quem vive o verdadeiro discípulo, ele preserva as suas ovelhas. E como é que eu vou preservar? Sempre pedindo a Deus para me orientar, para que eu não cometa nenhum erro e leve o meu irmão ao erro, sabe? Então tudo que eu vou fazer, tudo que eu estou na liderança, eu estou em destaque. Então quando eu vou pensar em tomar uma decisão, quando eu vou pensar em ter um relacionamento, quando eu for pensar em ter um emprego, quando eu for pensar em fazer qualquer coisa, eu preciso pensar: Senhor, eu posso fazer isso para que eu não cause escândalo e destrua a vida das ovelhas que estão sobre a minha responsabilidade? Então a isso a gente precisa pensar. A nossa caminhada é diferente. Quem sobe no altar, quem tem um destaque, não é qualquer pessoa. Precisa liderar e ter responsabilidade, que se eu fizer coisas erradas, pessoas podem me imitar e morrerem na mão do diabo por causa do meu erro. Então a minha conduta tem que ser sempre pensada nisso, porque eu não vou dar conta só de mim, eu vou dar conta de pessoas que estão sobre o meu ministério, sobre a minha liderança. Então eu preciso ter cuidado, então eu preciso abrir mão de muitas das coisas que eu quero fazer, muitas das vezes, para que o nome do Senhor não seja escarnecido e almas vá para o inferno por causa da minha atitude, meu. Senão o sangue deles vão ser cobrados da minha mão. E aí não vai ser uma coisa só minha, vai ser a dos outros também. Então a minha responsabilidade é muito grande.
A nossa responsabilidade como professor, como discípulo, como alguém que lidera, é muito grande. Esse tópico aqui, preservar as ovelhas, é muito importante para que a gente entenda isso. E aí na lei ele ainda vai complementar e dizer, que o verdadeiro êxito de um discípulo passa pela cruz. A cruz da agonia, a cruz das críticas, a cruz do fracasso, a cruz do abandono, pelos amigos, pela injustiça. A cruz é necessária porque ela realiza em nós a morte do ego, torna transparente os olhos de todos, a justiça e a força de Deus. Nós, para sermos discípulos, líderes, a gente precisa ser aprovado na cruz. O ministério de Cristo foi aprovado por Deus quando ele foi na cruz do Calvário, meu. E foi o momento mais difícil, que foi quando ele foi destruído, despedaçado, foi maltratado, foi ali na cruz. Não adiantava os 3 anos, tudo que Jesus fez, se chega na cruz ele sai, ele não faz, ele não ia ser aprovado, porque ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. O sacrifício só valeu, só funcionou por causa da cruz. É a mesma coisa nós. A gente só é 100% dependente, só é 100% aprovado quando a gente vence na fornalha da aflição. Você precisa sair aprovado da fornalha mesmo. Nós precisamos da aprovação na fornalha. Por isso é que Deus nos leva para as lutas. É porque Deus tem muita coisa na nossa vida, na nossa liderança, sobre a nossa mão, e a gente precisa ser aprovada na dor, na luta, para que você saiba que só chegou ali porque Deus te sustentou em toda a tua trajetória. Por isso a aprovação da cruz. Por isso você precisa passar por luta, por traições, por calúnia, para que aconteça o quê? Uma experiência com Deus. Foi isso que fez a diferença na vida de Davi. Davi passou por tudo isso, foi rejeitado, foi traído, tudo aconteceu com Davi, mas ele conseguiu chegar ao final e teve o seu ministério aprovado, o seu reinado aprovado. Tanto é que até hoje só é falado do reinado de Davi, porque ele passou por todas essas provas para que sabia, eu só posso fazer o que Deus manda, eu sou 100% dependente dele, esse reino é de Deus, não é meu, eu dependo dele, eu cuido dessas pessoas. Então ele foi aprovado quando passou por isso tudo. Para preservar as ovelhas, você precisa ser sido aprovado por Deus na fornalha da cruz, na fornalha das aflições, para ter experiência e sempre ser dependente de Cristo. Por isso faz a diferença. Josué precisou dessa derrota lá em Ai para ele saber, não dá para fazer nada com o meu braço, eu preciso de Deus na minha frente. Então Deus permitiu a derrota em Josué lá para Ai, para que ele pudesse aprender que não dá para dar um passo sem ter Deus na frente, não dá para fazer nada sem ter Deus na frente, porque Deus é o dono, Deus é quem manda, Deus é quem faz, nós só somos funcionários dele, o patrão é quem manda e você segue, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, não dá para fazer nada na obra do Senhor e na nossa vida sem Deus dar a direção, sem Deus estar na frente, para que a gente não venha a cair e não leve pessoas a cair junto conosco, meu. A nossa responsabilidade é muito grande. E aí, para finalizar, capítulo 3.3, que o verdadeiro discípulo cumpre o propósito divino. Um discípulo verdadeiro ouve as instruções do seu mestre. Aí, fecha aqui, quem cumpre o propósito, quem cumpre as coisas que Deus quer, precisa ter ouvido qual é o propósito de Deus antes. Como é que eu vou cumprir o propósito de Deus se eu não sei qual é o propósito de Deus? O que o meu mestre quer que faça? Não sei. Como é que eu vou fazer? Não sei. Eu fiz de qualquer maneira. Foi exatamente o que Josué fez. O que Deus queria? Dar a vitória sobre Ai. Mas precisava seguir as orientações do mestre. Josué fez o quê? Não, vou sozinho mesmo. Não tinha orientação do mestre, deu problema. Tanto é que depois, na segunda vez, aí sim, o Senhor orienta, ele faz tudo certinho. E a vitória veio tranquilamente, para a honra e glória do Senhor. Então a gente precisa entender isso. Deus não se preocupa com a sua força humana, mas com o seu caráter. Ele ajuda todos os que buscam em suas fraquezas. Quanto mais reconhecemos e confessamos perante o Senhor as nossas falhas,
mas Deus usará isso para propósito dele. Em vez de ver Deus como alguém que me ajuda a realizar meus propósitos, deve ser a minha alegria ajudá-lo a cumprir o seu propósito, buscando o crescimento de todos. Olha que coisa interessante. Esse Philip Guillen, ele fala isso aqui, é interessantíssimo. Eu não posso ver Deus como um ajudante para eu conseguir o que eu quero. Eu preciso ver Deus como um ser que vai me ajudar, que eu vou ajudar ele a cumprir seus propósitos na minha vida. Eu vou me colocar na disposição para que Deus cumpra o que ele quer na minha vida, para que todos que estão à minha volta cresçam, para a edificação do corpo. Olha que interessante. Não é Deus que me ajuda, sou eu que permito que Deus haja na minha vida para que os propósitos dele, a vontade dele se cumpra na minha vida, para que todos que estão à volta cresçam e tenham experiências com Deus. Sabe, meu irmão? É isso que a gente precisa entender. A gente precisa estar sempre na disposição e como instrumento para que Deus cumpra a vontade dele na minha vida. Ou seja, se é necessário passar por luta, por dificuldades, para depois que eu tenha um testemunho, para que almas sejam alcançadas por Deus, que Deus faça na minha vida, sabe? Porque muitas das vezes a gente não entende porque está passando por luta, passando por tribulações, mas é porque o Senhor quer usar a minha vida de exemplo para que outras almas se curvem a Ele, para que outras almas se acheguem a Ele, sabe? Porque você olha na vida de Davi, você vai ver Deus levando ele para o amasso, levando ele para as aflições, levando ele para as lutas, levando ele para as dificuldades, para que depois alguém olhasse e dissesse: Davi foi um bom rei, através da vida de Davi Deus fez grandes coisas, e pelo testemunho de Davi, muitas almas se renderam ao Senhor. É isso que acontece na vida de Cristo, o ministério de Cristo, a vida dele foi cumprir o propósito de Deus na vida dele. Para quê? Pela cruz de Cristo, pelo que Cristo passou, as pessoas, pela causa do Calvário, é que as pessoas se rendem hoje e vai para o Pai. É por causa do Calvário é que a gente pode alcançar a salvação. Então que Deus cumpra em mim os seus propósitos. É a vontade dele que tem que ser cumprida e não a minha. Eu não posso pedir a Deus: faz para mim o que eu quero. Não, cumpre em mim o que tu queres, me faça estar na posição que tu queres, usar a minha vida da forma que tu queres. E é isso que a gente vê. Quem é verdadeiro discípulo cumpre o propósito divino na sua vida, meu. Que a minha vida seja um louvor a Ti, seja um instrumento na Tua mão, Senhor. Que eu e você possa reforçar isso aí para o seu aluno. Que ele possa entender que Deus tem propósitos para cumprir na minha vida, não para que eu cresça, mas para que o reino cresça, para que eu tenha testemunho, sabe? Muitas das vezes a gente passa por luta, passa por dificuldade, mas quando você recebe uma vitória, esse teu testemunho impacta de tão grande forma que almas que estão à volta, elas se rendem ao Senhor. Então é isso que se cumpre. O propósito é crescimento do reino. Não é meu crescimento, não é minha vitória. Não é para eu sair posando e dizendo: tá vendo, ganhei, sou triunfante, sou melhor do que vocês. Não, nós somos todos iguais. O Senhor que usa cada um de forma diferente. Que a minha vida seja um instrumento na mão de Deus, para que almas se rendam ao Senhor através do meu testemunho. Porque as lutas que eu estou passando não são em vão. Quando o Senhor der a vitória, eu vou contar os testemunhos vão chegar aos 4 cantos da terra, e as pessoas vão se converter e saber que existe um Deus que leva para a fornalha da aflição, forja o seu caráter, tira da fornalha, prepara o homem e coloca ele na posição que ele quer, que Deus quer, para que ele cresça e as pessoas que estão à volta venham se render aos seus pés. É isso que a gente precisa entender. Peça a Deus para que o propósito divino na sua vida seja cumprido, meu. Para que Deus consiga cumprir em mim tudo que foi planejado, para que o nome dele cresça e eu diminua.
E aí a gente diz aqui: eu ensinei que o verdadeiro discípulo conhece os objetivos de Deus e sujeita a ele, e trabalha para que seu chamado seja eficiente junto a quem? A igreja. A gente precisa conhecer, saber, Deus tem um propósito em tudo. Eu não estou passando por essas lutas em vão. A hora certa o Senhor vai mudar a história, vai dar o testemunho e almas vão ser render ao Senhor, e a igreja de Cristo será edificada através do nosso testemunho. Então guarde isso, essa foi a lição. Aqui para concluir, a gente entende que Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. É aquela história, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, sabe? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas simples para confundir as complexas. Você e eu não temos condições de fazer nada sozinho. Deus, ele nos dá a capacidade para que a gente faça o que Deus quer, mas a gente precisa lembrar disso sempre. Sem Deus nada eu posso fazer. Eu não sou capaz de fazer nada sozinho. Só pela misericórdia do Senhor que eu continuo a caminhada e fazendo a obra que Deus colocou. Então guarde isso. A conclusão dessa lição, dessa aula é: eu preciso ser 100% dependente de Deus em todas as áreas da minha vida e durante toda a minha vida, do início ao fim. Deus precisa ser na minha frente. Consulte ao Senhor, peça a Ele para ir na sua frente, e a sua oração seja: Senhor, cumpra em mim os teus propósitos. Por mais que doa, por mais que seja difícil, Deus tem um propósito na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Nós somos instrumentos, nós somos usados por Deus para que o reino de Cristo cresça, para que almas sejam rendidas ao Senhor. Pense nisso, fale para o seu aluno isso, seja um discipulador, busque que a sua vida atraia pessoas para Cristo e que não repelha, que não jogue para longe, que não faça que as pessoas fiquem repelidas de Cristo, porque quando você olha para Diótrefes, a vida dele trazia repulsa, trazia repelho, fazia com que as pessoas eram repelidas da cobra do Senhor. Mas quando você olha para Gaio e Demétrio, as pessoas são atraídas. Então que a minha vida possa atrair pessoas para Cristo, que o meu testemunho, a minha caminhada possa atrair pessoas para Cristo, para que o nome dele cresça, o reino cresça e que a gente consiga esvaziar o inferno, meu. Nosso objetivo é pregar o evangelho, mas pregue, se possível for, com palavra, porque a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Nosso testemunho vai mudar a história de muitas pessoas. Às vezes Deus deixa a gente passar pela moenda para que você tenha o que contar e chegue em pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que você e diga: Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Nada melhor do que ser um testemunho vivo na presença do Senhor. Não se entristeça pelas lutas que você está passando. Não tenha desânimo. Pense que tudo isso é um processo que Deus está fazendo na nossa vida para que almas sejam salvas, para que um dia você tenha o que contar sobre a presença do Senhor na sua vida. Experiências trazem mudanças de vida, meu. Mostre as suas cicatrizes, mostre o que Deus fez com você, da onde Ele te tirou, da onde Ele te colocou, tudo que Deus fez na nossa vida, para que outras pessoas possam alcançar o reino dos céus também. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter recebido essa lição aí, uma boa aula no domingo, que Deus abençoe. E se você curtiu o vídeo, deixe seu comentário aí, deixe um like, deixe um curtir, entendeu? Que é bom para o canal crescer e as pessoas serem mais pessoas terem acesso a esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, para a honra e glória do Senhor, amém?